Estamos de volta, estávamos falando sobre redação oficial, especificamente estávamos realizando os nossos queridos exercícios, então vamos de volta a eles. Pegue no seu material, questão 55, olha a situação. Em ofício dirigido para uma senadora e cujo signatário seja um diretor de um órgão público, deverão ser empregados o vocativo senhora senadora e o pronome de tratamento vossa excelência. Devem estar flexionados no feminino. Ai, droga, não era para aparecer, ninguém viu nada, hein? Os adjetivos que se refiram à destinatária, como se verifica no seguinte enunciado. Vossa excelência ficará satisfeita ao saber que foi indicada para presidir a sessão. E aí, tudo certo ou tá errado? Credo, já acertou, que beleza, olha aí. Tá ok, mas vamos lá, agora sério, falar direitinho, passo a passo. Como diria Jack Stripador, vamos por partes. Primeiro, observe que é um ofício que está sendo encaminhado para uma senadora. E quem está mandando isso é um diretor. O diretor está encaminhando isso para uma senadora. Muito bem. E o item sugere que o vocativo seja senhora senadora. Certinho? Perfeito. O vocativo é senhor e o cargo, já que a mulher, senhora senadora. Certo? Continuamos. O pronome de tratamento é vossa excelência. Certinho? Com certeza. Senadores e deputados sempre são vossas excelências, são altas autoridades do legislativo. Certo, então, vossa excelência. Devemos adjetivos que se refiram à destinatária concordar com o gênero. E ele dá um exemplo aqui, ó. Vossa excelência ficará satisfeita ao saber que foi indicada. Certinho? Certíssimo, já que é uma mulher, gramaticalmente o gênero feminino. Satisfeita e indicada. Certíssimas três indicações, portanto, totalmente certo o item. Perfeito, certíssimo 55. Vamos em frente. Opa! Olha aí, já havíamos falado anteriormente desse memorando, ele volta aí para fazer um outro questionamento. Olha aí, memorando número 6, em 8 de março de 2009. Excelentíssimo senhor Marques Gestrutz, convido Vossa Excelência para proferir palestra na sede do Detran DF sobre as medidas tomadas em vosso país para melhorar as condições de trânsito nas grandes cidades. E o item questiona: atende às normas de elaboração do memorando o emprego do vocativo com o nome do embaixador. Veja, o vocativo apareceu aqui, excelentíssimo senhor Marques Gestrutz. Atende às normas de elaboração do memorando o emprego do vocativo com o nome do embaixador? Atende? De jeito nenhum. Primeiro, o memorando possui vocativo? Não. Lembra as três simplificações do memorando? Primeiro, a data é em e vem a data. Segundo, o endereçamento destinatário é uma linha só, ao senhor cargo. Terceiro, como destinatário ao senhor cargo traz a formulação básica de um vocativo, não se usa vocativo, cadê? Não se usa vocativo em memorando. Mas digamos que você tivesse esquecido isso. A todo modo, em vocativo, você coloca nome de alguém? Não. O vocativo para as correspondências externas que usam vocativo, o vocativo é só senhor e o cargo. O memorando, então, está duplamente errado o item. O memorando não usa vocativo. Segundo, mesmo nas correspondências que usam vocativo, você não coloca nome de ninguém, é só senhor e o cargo. Totalmente errado o item 59. Vamos aí, ó. Ofício número 31/2008, Diretoria de Ensino Região Leste 1, São Paulo, 29 de julho de 2008. Senhor ou senhora, diretor ou diretora, a dirigente regional de ensino da DER-Leste 1 solicita de Vossa Senhoria especial atenção para o que segue, bem como blá blá blá. Houve uma pequena desformatação aqui do parágrafo, mas isso não vai interferir em absolutamente nada a nossa análise do item. Olha o que o item diz. De acordo, item 64, de acordo com as normas para a redação de documentos oficiais, a inscrição no auto dos ofícios deve conter o tipo e o número do documento, seguido da sigla do órgão expedidor. No texto em questão, poderia ser OF. 31/2008, DER-Leste 1. E aí? Vamos lá, direitinho. As normas de redação oficial, segundo o item,
determinam que no alto dos ofícios, ou seja, lá em cima, nas primeiras informações, você deve ter a informação do tipo e número seguido da sigla, certo? Certíssimo, é a primeira indicação, lá em cima à esquerda, tipo, número e sigla. Beleza. E ele exemplifica, ele sugere que seja OF.31/2008-1. Certinho? Certíssimo. Lembra que eu falei a questão da abreviatura? O candidato despreparado que não presta atenção nesse detalhe, aqui ele vai ficar inseguro. E na insegurança, em sendo prova do CESP, o candidato não marca. Perde ponto valiosíssimo, mas isso não vai acontecer com você. Conforme dissemos, podemos abreviar sim essas indicações do tipo, ou seja, certíssimo o item 64 então. Beleza? Vamos avançar. Olha o item 66. No caso dos ofícios, local e data podem aparecer no final do texto. No caso dos ofícios, local e data podem aparecer ao final do texto. Local e data pode aparecer lá no final do texto? Em ofício? Não! O ofício segue o padrão. O ofício e o padrão ofício é tipo, número, sigla e a segunda informação à direita e a única direita é a data. A data fica lá em cima para ofícios. Portanto, o item está errado. Beleza? Mais um tiquinho. A respeito das regras gerais de redação de correspondências oficiais, assinale a alternativa correta. Eu quero a correta. Fica ligado. Item A. Além de atender à disposição constitucional, a forma dos atos normativos obedece a certa tradição. Há normas para sua elaboração que remontam ao período da história imperial brasileira, como, por exemplo, a obrigatoriedade de que se aponha ao final desses atos o número de anos transcorridos desde a independência. Essa prática é mantida desde o início do período republicano até hoje. E aí, convenceu? Quer dizer que as normas de redação oficial que a gente utiliza agora vão remontar à época da história imperial brasileira? Não! As nossas normas são bem mais modernas, simplificam muito, não tem nada a ver essa história aí de história imperial brasileira. Alguma coisa acerca do emprego dos pronomes de tratamento, de fato, vem de uma tradição secular. Porém, a nossa vinculação da redação oficial moderna, contemporânea, tem nada a ver com essa história de história imperial brasileira. E mais, não existe essa obrigatoriedade de você apor a contagem dos anos da República ou da Independência. Consequentemente, esse item de fato está errado. Redação oficial não tem a ver com isso aí não. Vejamos então o item B. O item B se apresenta assim. O tratamento que deve ser dado aos assuntos que constam nas comunicações oficiais decorre de vários fatores, entre os quais se destacam determinadas impressões pessoais de quem comunica, que só serão bem-vindas no texto se forem utilizadas na forma de alerta para o destinatário da mensagem, ou seja, o público, o conjunto de cidadãos ou outro órgão público do Executivo ou de outros poderes da União. E aí, o que você me diz? Observe o que o item está dizendo para você. O tratamento que decorre, que é utilizado, decorre de vários fatores, entre os quais se destacam determinadas impressões pessoais. A comunicação oficial deve trazer impressão pessoal? Não, não deve. Lembra lá a primeira característica da redação oficial? O texto oficial é impessoal e caracterizado pela impessoalidade. Não deve haver impressões pessoais em texto oficial. A simples menção às impressões pessoais torna o item errado. Tchau para o item B. Vejamos o item C. O padrão culto não combina com a simplicidade de expressão para não ser confundido com pobreza de expressão. O padrão culto não combina com a simplicidade de expressão? É isso mesmo? Errado. Lembra quando a gente falou sobre as características da redação oficial? Que a gente falou sobre uso do padrão culto de linguagem? Eu até brinquei com você dizendo, tem que escrever bonito, né, professor? E eu disse, não. O texto oficial, ele não tem nada contra a simplicidade. O padrão culto não tem nada contra a simplicidade. De fato, o texto não deve ser pobre,
Mas o fato de o texto ser culto não quer dizer que ele deva ser complexo. Ele, na realidade, deve ser simples, de sorte a ser entendido por todo e qualquer cidadão brasileiro. Portanto, ao dizer aqui que o padrão culto não combina com simplicidade, o item está errado. O padrão culto combina sim, ele não tem nada contra a simplicidade, de acordo com o manual. Errado o item C. Vejamos então o item D de dado. As comunicações que partem de órgãos públicos federais devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro. Beleza, eis aqui o nosso gabarito. É justamente isso mesmo, a redação oficial deve ser entendida por todo e qualquer cidadão brasileiro. Já achamos a resposta, mas por descargo de consciência, vejamos o item E. Existe propriamente um padrão oficial de linguagem, uma vez que haverá preferência pelo uso de determinadas expressões ou obediência a certa tradição no emprego das formas sintáticas, razão porque se consagrou a utilização da linguagem burocrática, conhecida como jargão burocrático. Quer dizer que se consagrou o jargão burocrático? Não! O Manual de Oração da Presidência da República se coloca contra o uso de jargões técnicos, de expressões de caráter burocrático. A ideia é você ser direto, objetivo, conciso, eficiente na indicação da sua ideia. Não existe esse padrão. Então, existe propriamente um padrão oficial? Não, não existe. Não existe um padrão só para a linguagem oficial. A linguagem que se usa num ofício, num memorando, é a mesma linguagem que nós usamos para uma redação, para uma dissertação, uma carta ou coisa assim, desde que, lógico, você obedeça ao padrão culto da língua, a forma correta de escrita. Mas não existe um padrão específico para a redação oficial. Ou seja, de fato, errado o item E, o único correto é o item D de dado. Tranquilos? Muito bem, e vamos lá para mais um. Eis aí o item 91. Julgue os itens a seguir a respeito da forma de apresentação das seguintes comunicações oficiais: ofício, aviso, memorando, exposição de motivos e mensagem. Ele está falando aqui de quê? Do padrão ofício, memorando, aviso, tudo isso faz parte do padrão ofício. O item 1 afirma: a fonte indicada é do tipo Arial, de corpo 12 no texto em geral, 12 nas citações, 10 nas notas de rodapé. Certo ou errado? Errado, errado. Conforme vimos, não é Arial, é Times New Roman. Lembra a sequência? 12, isso, 12, 11, 10. 12, ok, 11, errado, 10, ok. Nas citações você utiliza 11 e nas notas de rodapé, 10. Então, errado não é Arial e errado em citações não é 12. Você utiliza 11. Errado o item 1, então. Vamos lá. Item 2. O espaçamento entre as linhas deve ser simples. Certinho? Certo. Vimos que, de fato, o espaçamento é simples. Certo o item 2, então. Item 3. A numeração das páginas é obrigatória desde a segunda. Certinho? Certíssimo. Lembra aquele desenho que a gente fez lá da espada justiceira, nos dando visão além do alcance? O númerozinho 2 aparecia na segunda página. Portanto, é obrigatória a numeração a partir da segunda. Então, temos no caso, a 2 está correta, a 3 agora também está correta. Vejamos aí o item 4. O abuso de elementos de formatação, negrita, itálico, sublinhado, letras maiúsculas, sombreado, sombra, relevo, bordas, etc., deve ser evitado para preservar a elegância e a sobriedade do documento. Certinho? Certíssimo, é isso mesmo que o manual nos diz. O item 4 também está certinho. E, finalmente, o item 5. A impressão de textos deve ser feita na cor preta, em papel branco. A colorida fica restrita a gráficos e ilustrações. É isso mesmo? Isso mesmo, certíssimo. Item 5 também está certo. E aí vem a indagação. A quantidade de itens certos é igual a 1, 2, 3, 4 ou 5. Levando em consideração que somente o primeiro item estava errado, nós temos aqui 4 itens corretos. A resposta é a letra D de dado. Tranquilo então, meu amigo? É isso. Hoje, então, ficamos por cá. Falamos aí sobre o padrão ofício e sua forma de apresentação. Não se esqueça, guarda aquela fotografia mental da posição de cada elemento daqueles lá, porque conforme a gente viu nos exercícios, a posição e a forma de apresentação é cobrada sim.
No mais, foi um prazer miserável ministrar essa aula para vocês e a gente ainda se vê. A gente vai falar acerca das principais correspondências oficiais. Mas a gente vê isso aí um pouquinho mais para frente. Até lá e um forte abraço.